Chega mais que a história de hoje é de dar medo. O ano passado, no Halloween, a gente contou várias histórias aqui que tem a ver com a aparição de espíritos, com casa mal assombrada, com barulhos e objetos que se moviam sem ninguém por perto. Esse ano eu nem estava pensando em fazer nenhum episódio especial, não. Até que chegou essa história pra mim. Essa história tem uma pegada diferente. Eu falo diferente porque no começo vai parecer uma história comum de uma brazuquinha que se envolveu com um americano, foi para os Estados Unidos começar uma vida nova e tal. Mas o clima vai mudar de um jeito, porque esse cara era muito, mas muito diferente do que ela imaginava. O negócio foi tão pesado que ela precisou de ajuda de um pastor e da polícia para sair de casa. Já vou adiantando aqui que essa história não é recomendada para crianças e digo mais, ela está entre as histórias mais pesadas ou mais absurdas que a gente já contou aqui. Tenho certeza que depois de ouvir tudo o que eu vou contar, vocês vão concordar comigo. Só antes de começar um recadinho, a História de Imigrante tem mais de 55 mil plays nas plataformas de áudio no YouTube e muita mulher escutando o podcast. Elas estão em todas as partes do mundo. Toda semana tem história nova aqui no canal e um espaço para você anunciar a sua marca aqui. A gente vai adorar levar a tua empresa para esse universo feminino. E agora segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Estrela Maria. Estrela Maria é de uma família humilde. Ela é do Maranhão, mas morava com a mãe em Goiânia quando conheceu um americano por um aplicativo brasileiro de relacionamento. Guarda essa informação que ela vai fazer muito sentido lá na frente. O app que eles se conheceram era brasileiro. Eu vou chamar esse americano aqui de Bob. A Estrela e o Bob começaram a trocar mensagens. Nessa época, ela estava meio deprê por conta aí de um namoro que não tinha dado certo. Aí chegou esse Bob com um papo bacana e ela acabou dando moral. O Bob não tinha bem o perfil de homem que ela gostava. E por que eu tô falando isso? Porque a Estrela ela é evangélica e o Bob era meio punk. Isso mesmo. Sabe aquela galera que usa cabelo moicano, roupa preta, aqueles adereços com coisas pontudas? Pois é, não tinha muito a ver com ela. Mas, por outro lado, ele era atencioso, carinhoso e ela topou ali uma amizade com ele. Mas ele queria mais. Ela foi sincera com ele, disse que ele não tinha o perfil de homem que ela gostava. E o que ele fez? Mudou. Ele mudou as roupas, o corte do cabelo para ficar do jeitinho que ela queria. Desde o primeiro dia, o Bob foi claro com a Estrela Maria. Ele disse que estava atrás de uma mulher para casar e queria que essa mulher fosse brasileira. Eles falavam umas 2 vezes por semana. Se falavam assim, a Estrela não falava inglês. Então o papo deles era com a ajuda de um tradutor. Eles se falavam por mensagem e também por vídeo. Isso, gente, foi em 2015. Tem quase 10 anos e eu vou falar que até hoje ela chora com essa história. Bom, depois de 3 meses de conversa, ele nos Estados Unidos e ela no Brasil, o Bob pediu a Estrela em namoro. Ela aceitou e até conheceu a família dele, por vídeo mesmo. Essa família era a mãe, o padrasto e a irmã. Já o Bob foi para o Brasil conhecer a família da Estrela pessoalmente. Quando ele chegou em Goiânia, a Estrela ficou impressionada. O Bob usava roupas sociais, ele era muito arrumado e muito simpático também. Ele conquistou a família da Estrela rapidinho. Até português ele começou a estudar para poder interagir com as pessoas no Brasil. Para agradar a Estrela, o Bob passou a frequentar a igreja com ela. Ela era cristã e ela tinha muito certo na vida dela que queria um marido cristão. Ela queria alguém que acreditasse e fosse fiel a Deus, do mesmo jeito que ela. O Bob não tinha bem uma religião, não falava nada sobre Deus e topou ir para a igreja com ela. Então assim, estava tudo
perfeito demais. O Bob ficou 2 meses no Brasil com ela e depois voltou para os Estados Unidos. Nessa época, ela trabalhava como repositora no supermercado. E quando contava para as amigas o que estava acontecendo com ela, ninguém acreditava. Nossa, um americano? Você tá namorando um cara de outro país? Ah, amiga, que chique! Tipo, um relacionamento desses era muito, mas muito distante da realidade humilde que a Estrela tinha. Ninguém ali do convívio dela nunca tinha visto nenhuma pessoa de outro país. Aí o namoro deles foi rolando. A Estrela no Brasil, ele nos Estados Unidos, mas ele sempre visitava ela até que veio o pedido de casamento. O Bob deu um anel de noivado para a Estrela. Vocês não estão entendendo. Ele deu um anel de diamantes para ela. Não é só um anel de diamantes, não. Era um anel que era da avó dele e nem mais de sei quem tinha passado para a mãe, para a irmã, relíquia de família. A Estrela me disse que ela estava vivendo um conto de fadas. Mal sabia ela que essa história ia se transformar num filme de terror. Depois do noivado, ele pediu para ela parar de trabalhar e disse que bancava as despesas dela. A Estrela nem queria muito isso, mas ele foi pressionando com a desculpa de que queria que ela tivesse mais disponibilidade para conversar com ele. Ele queria falar com ela todos os dias. E como ela trabalhava em supermercado, ela quase não tinha folga. Enfim, esse homem queria dedicação exclusiva. Aqui para mim, eu acho que ele queria mostrar para ela que ele tinha dinheiro. Um jeito de dizer, olha só, comigo a tua vida vai ser de boa, sei lá. É a minha opinião. Aí a Estrela parou de trabalhar e começou a programar a viagem para os Estados Unidos. O Bob mandou para ela não só o dinheiro para ela se manter, mas também pagou todo o processo do visto de turista dela. A Estrela Maria era tão inocente que ela nem sabia que precisava de visto para entrar na América, e muito menos que era difícil conseguir esse visto. Ela falou para mim que nunca tinha ouvido falar sobre essa coisa de brasileiro ser louco para morar nos Estados Unidos. Essa coisa aí de imigração, ela não sabia de nada e levou um susto quando o consulado negou o visto. Mas eles não desistiram, não. Aí qual foi a ideia? Fazer o processo do visto de noiva. Priscila, ele pagou muito caro para esse visto. Na época eu não entendi as coisas direito. Ele contratou advogado, tinha as taxas, ele pagou, sei lá, uns 30 mil dólares para conseguir esse documento para mim. Gastou uma grana, mas deu certo. Deu certo, quero dizer. Conseguiram o visto. Nisso eles já tinham 3 anos de namoro e ela o tempo inteiro vivendo esse conto de fadas, desse homem ideal. O Bob ia sempre para o Brasil, sempre aquela pessoa educada, gentil. A única coisa que a Estrela achava ruim era que ele queria ficar o tempo inteiro grudado nela. Ela disse que ele queria muita atenção e isso incomodava um pouco ela. Mas o que é esse defeito perto de um monte de qualidade, né? Bom, agora que a Estrela tinha o visto, não fazia mais sentido eles viverem esse noivado à distância. Então, chegou a hora deles irem morar juntos e partiu os Estados Unidos. O Bob foi até o Brasil buscar a Estrela, só que, na volta, dentro do avião, ele se transformou. Ele não esperou nem chegar nos Estados Unidos para começar a me tratar mal, como a gente ouve nas histórias aí, como a gente ouve por aí. Não, ele me tratou mal dentro do avião, na viagem. Eu tinha acabado de sair de casa e ele já era, assim, outra pessoa. Ele não se transformou, né? O que o Bob fez foi tirar a máscara que ele estava usando nos últimos 3 anos. A máscara de menino do bem. E como que foi essa mudança? Ele começou a ficar grosso, dar umas respostas assim, atravessadas. E o pior, ele se mostrou ser um cara assim, debochado. A Estrela nunca tinha viajado de avião na vida dela. Como eu disse, toda essa realidade de namorar um gringo, do homem fazer tudo por ela, de ganhar um anel de diamante, isso não tinha nada a ver com o mundo dela. Era coisa que ela via só na televisão e olhe lá. Então ali no avião, antes dele começar a maltratá-la, ela estava sonhando com tudo aquilo. Gente, ela estava
admiradíssima com as nuvens. Ela estava tão encantada de estar ali vendo tudo branquinho de cima que começou a chorar de emoção. Já ele começou a rir da cara dela e depois a agredir a estrela verbalmente. Para de falar besteira, para de ser ridícula. Enxuga essas lágrimas, você tá me envergonhando. Ele usou essas palavras e palavras também de baixo calão. Ela nunca tinha visto ele se comportado assim, nem perto disso. Eles estavam indo para o Texas e fizeram uma conexão. Já tinham horas que eles estavam viajando e ela estava morrendo de fome. Nesse aeroporto da conexão, eles foram num restaurante para comer. Eles foram juntos, mas pasme, ele comprou comida só para ele. Gente, a menina morrendo de fome. Imagina, você ali morrendo de fome, o cara comendo na tua frente e você não poder nem uma garfadinha, nem nada. Pois foi desse jeito. O Bob falou que já tinha gastado muito com ela e que estava sem dinheiro. Imagina ali. Ah, não. O pior é que ela achou que ele estava certo, porque ele estava pagando a passagem, as despesas dela. Então, para ela, dentro da cabeça da estrela, era justo que só o Bob comesse. A estrela ficou das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde sem nada para comer. Bom, chegando no Texas, eles foram direto para a casa dele. Casa sim, era um estúdio onde ele morava sozinho. Se até agora há pouco a estrela estava nos céus, com tantas oportunidades e novidades, agora a vida dela vai virar literalmente um inferno. O Bob não mudou só de personalidade, ele mudou a fisionomia. A estrela me contou que ele olhava para ela com raiva, com muita raiva, chamava ela de idiota. Do nada ele começou a gritar com ela e dizer que não ia mais casar. Eles tinham acabado de chegar nos Estados Unidos, acabado de pisar na casa dele. A estrela, assustada, falou para ele que não, que desse um jeito e que ela queria ir embora. Claro, né? O cara começou a tratar mal desde o avião. Aí acho que meio que caiu a ficha dele. O Bob falou para ela que estava nervoso, que nunca tinha morado com ninguém, que estava estressado de ter uma pessoa na casa dele. O Bob deu essa desculpa aí, mas não mudou. E a situação foi se complicando. A Estrela Maria foi para os Estados Unidos com visto de noiva, certo? Quem tem o visto tem que casar em 3 meses e durante esses 3 meses a pessoa tá legal. Se passar dos 3 meses, a pessoa já fica ilegal. Então ela tem esse período aí de 90 dias para confirmar o casamento. Isso eu tô falando em visto de noiva. Mas o Bob... Ai, gente, olha a mente desse cara. Ele falou outra coisa para ela. Ele disse para ela que ela estava ilegal e por isso não podia sair na rua. Ai, gente, olha só o papo. Ele, o Bob, disse para a Estrela que era proibido andar na rua e se ela saísse para algum lugar, a polícia ia pará-la, ia descobrir que ela estava ilegal e ia prender a Estrela. Ela, gente, estava legal, como eu disse. Desde quando que existe essa coisa de não poder andar na rua? Não existe isso. Não existe, pelo menos não nos Estados Unidos. Ele queria prender a Estrela em casa, óbvio. Outra coisa, não tinha comida em casa, nada para comer. Não tinha água, a Estrela não tinha nem água para beber. E quando perguntava para ele, ele dizia que estava sem dinheiro. Mas ia pro bar todos os dias. Dinheiro pro bar ele tinha. E mais, durante esses 3 anos que eles namoravam, ele não fumava. Quando chegou nos Estados Unidos, ele passou a fumar. Ele passou não, né? Ele assumiu na frente dela que fumava, mas ele fumava o tempo inteiro dentro do apartamento deles, que era minúscula. E tem um detalhe, ela tem problemas respiratórios graves de saúde e ela não podia com fumaça. Isso acabou com a vida dela.
A Estrela conheceu a família dele pessoalmente. Só um adendo aqui. Ela acreditou nessa história aí de não poder sair na rua, porque quando ela olhava na janela, ela realmente via que não tinha ninguém na rua. Ela morava numa daquelas cidadezinhas que vai uma cidadezinha conectando com a outra, que as pessoas, quando elas vão se locomover, elas têm que usar carro. Então acaba que fazia muito sentido na cabeça dela, que aquela história que o Bob contou para ela fazia sentido, né? Assim, era real. Então a Estrela conheceu a família dele pessoalmente, que era o pessoal que ela já tinha visto por vídeo, a mãe, o padrasto e a irmã dele. A família era super bacana com ela, sempre oferecia ajuda. A irmã do Bob morava perto da casa deles e sempre falava com a Estrela que estava à disposição. Era até meio estranho o tanto que eles ofereciam ajuda. Era como se já soubesse o que estava acontecendo, ou pior, o que podia acontecer com ela. Bom, quando a Estrela estava no Brasil, ela e o Bob faziam altos planos para o casamento. A Estrela também tinha aquele sonho de casar de véu e grinalda num parque. A irmã do Bob estava até ajudando com as dicas, mas quando chegou nos Estados Unidos, ele falou que não tinha dinheiro para isso. Falou para ela encontrar lá uma igreja brasileira e deu $100 para pagar o casamento. $100. Pois lá foi a Estrela numa igreja que o Bob indicou. Era uma igreja evangélica de brasileiros. O pastor topou fazer a cerimônia de graça. A sogra deu um vestido que era bonito e a cunhada comprou um véu. A Estrela até riu para me contar desse véu. Ela me disse que era horroroso, que nunca tinha visto a coisa mais feia na vida dela. A cunhada comprou no Walmart. Eu nem sabia que vendia véu de noiva no Walmart. Ai, a gente ri de desespero. A Estrela vai tentar achar uma foto para nós aí desse véu. Se ela achar, eu vou colocar no Instagram pra gente ver. Pois lá, foi ela casar num parque. A cerimônia, não sei porquê, foi numa ponte no meio desse parque. E os convidados eram só a família do Bob e alguns amigos da mãe dele. Umas 10 pessoas. Essa ponte aí era um lugar bonito e tal, mas não era exclusivo. Então, quando eles estavam casando, passava gente passeando ali do lado deles, gente curiosa, mãe com carrinho, criança de patins, e toda hora tinha que interromper a cerimônia, porque a ponte era estreita. O pastor tinha que interromper a cerimônia para esse povo passar. Vocês estão achando ruim? Então, espera só, até saber o que rolou na festa. Festa não, foi um jantar. A mãe do Bob que pagou. Ela deu para eles de presente esse jantar, porque, claro, ele não tinha dinheiro. Esse jantar foi no restaurante e quando eles chegaram, o lugar estava lotado, mas eles tinham reserva e estava tudo certo. Quando eles foram sentar, ou melhor, quando a Estrela foi sentar, ela espatifou no chão. Ela caiu no chão na frente de todo mundo, dos convidados, do restaurante inteiro. Aquela mulher, gente, imagina a cena, toda vestida de noiva, estatelada ali no chão. Que vergonha. Mas olha só, a Estrela caiu, não foi por causa de um acidente, não. Ela caiu porque o Bob puxou a cadeira dela de propósito. Ele não puxou a cadeira gentilmente para ela sentar. Ele puxou para ela cair. Ele puxou a cadeira para trás. Enquanto a coitada estava lá no chão, o povo meio que ficava olhando, né? Chama atenção, imagina o barulhão que não deve ter sido. E ninguém estava entendendo o que tinha acontecido. Já o Bob dava risada. Acredita? Ele só foi parar de rir quando viu que ninguém estava rindo. O restaurante inteiro estava olhando. E ele só rindo, macabro, né? Bom, nesse dia aí a cunhada dela, a cunhada da Estrela, a irmã do Bob, chamou a Estrela para ir dormir na casa dela. Eu não sei o que eu acho mais estranho. Se é esse homem sádico ou se é a família que parece que está cobertando alguma coisa. Muito estranha essa relação, pois depois do casamento, o que já era ruim, piorou. Além de fumar o tempo todo e de beber o tempo todo, teve um dia lá que o Bob
sufocou a Estrela pelo pescoço, estrangulou a menina e depois falou que era uma brincadeirinha. Na real, ele fez a Estrela acreditar que era brincadeira. Ela nunca contou nada, nem para a família dele, nem para a família dela no Brasil. A Estrela me disse que tinha vergonha de tudo que ela estava passando. A Estrela só foi contar quando a situação ficou insustentável. E quando que isso aconteceu? Quando o Bob colocou a Estrela para fora de casa. Isso mesmo, juntou as coisas dela e botou a própria esposa para fora de casa, na rua. Ele colocou a esposa para fora falando: Você sabia que eu posso te matar, né? Posso te matar, jogar teu corpo no rio. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Ah, gente, meu coração até dói de escutar uma coisa dessas. A Estrela ficava sentada na escada do apartamento, esperando o Bob mudar de ideia para ela poder voltar. Ela não tinha o que fazer, não tinha para quem pedir ajuda nessas horas, nem telefone. Ela não tinha telefone, ela não tinha para quem ligar. Ela não tinha conta, o telefone dela só funcionava com Wi-Fi e ele não colocava linha porque era caro. E ela não tinha dinheiro. Ele falava que custava $180 para ter uma linha de telefone. Gente, com $50, dependendo do lugar, você consegue colocar uma linha e ainda tem internet ilimitada, com ligação ilimitada, com tudo. A Estrela foi atrás de um trabalho. Ela conseguiu ter contato com os brasileiros por causa lá do pastor que fez o casamento dela. Pelo menos trabalho ele não proibia ela de ter. Ele colocava os medos nela, mas trabalho ele deixava. Bom, daí de vez em quando ela conseguia lá trabalhar como ajudante de faxina. Foi aí que a Estrela descobriu que o Bob estava mentindo para ela. As meninas da faxina, que ela foi trabalhar, é que falaram para ela que um celular não custava $180 por mês nunca. Elas falaram pra mim: você trabalha um dia e paga a tua conta, não é cara não. E me disseram também que podia andar sozinha na rua sim, que não existia essa coisa da polícia prender quem tá a pé. Essas amigas, essas meninas levaram a Estrela até uma loja para fazer um plano de telefone. Quando chegou em casa, a Estrela foi toda animada a contar pro marido a novidade. Na cabeça dela era assim: ele vai ficar feliz que eu consegui fazer um plano de telefone bem mais barato, que vou poder pagar sozinha. Mas não foi isso que aconteceu. Ele esmurrou a parede gritando: estúpida, idiota, falava que ela acreditava em todo mundo, menos nele. Falou aquela coisa de matar de novo e jogar o corpo dela no rio de novo. E deu risada. Sinistro. Tudo isso que eu tô contando aqui não foi por um período de tempo grande, não. Tipo, primeira vez que o Bob botou a Estrela pra fora de casa foi 3 dias depois do casamento. Essa foi a lua de mel que ela teve. Olha que tristeza. Eu não falo tristeza, não é nem só pela dor da rejeição, pela vergonha das pessoas que estavam vendo ela ali jogada na rua, mas tinha também a dor física, porque estava frio pra caramba. Ela achava que ia congelar. Só voltava pra dentro de casa quando ele achava que ela tinha que voltar. E a Estrela foi aguentando tudo isso. O estopim foi 2 meses depois do casamento. Ela começou a estudar inglês numa turma que tinha lá na igreja. Teve um dia lá que ela fez uma brincadeirinha com ele, bobeirinha, uma coisa de uma almofada que ela jogou em cima dele, eu nem lembro direito porque era bem bobo mesmo. Ele enlouqueceu dentro de casa, começou a gritar, ameaçar a menina, pegou uma arma de fogo, colocou na cabeça da Estrela. Imagina uma pessoa com raiva, desequilibrada, colocar um negócio desse na tua cabeça. A Estrela conseguiu sair correndo e fugiu até a igreja. Ela chegou lá num estado de transtorno mental, de pânico. Eu me tremia toda, como se eu estivesse com frio. Mas isso era junho, era verão, tava muito quente. A minha boca começou a espumar. O pessoal da igreja tava chamando uma ambulância pra mim, mas eu pedi pra parar, porque tinha me falado que era muito caro. Eu não ia ter dinheiro pra pagar essa ambulância. Aí ela desabou e não conseguiu mais segurar. Ela contou pro pessoal lá da igreja o que estava acontecendo. Pensa na comoção. Todo mundo começou a chorar, é claro. Chamaram a polícia. Ela mesma não queria denunciar esse homem porque ela se sentia culpada por ele ter gastado muito com ela. Vocês acreditam nisso, gente?
Olha o tamanho da lavagem cerebral que esse homem fez nela. O tamanho da lavagem cerebral que essa menina sofreu, a ponto de acreditar que ela era culpada de tudo o que estava acontecendo. A polícia levou a Estrela para um abrigo de emergência, só que ela só podia ficar lá, nesse abrigo, por 2 meses. Era só para emergência mesmo. Enquanto isso, a família da Estrela lá no Brasil não sabia de nada, só sabia que ela estava separada. Ela não queria deixar a mãe preocupada e tinha também o lance da vergonha que eu falei lá atrás. Pois o Bob se aproveitou disso. O Bob fez a família da Estrela convencer a Estrela voltar para casa e retomar o casamento. Gente, mas é muita cara de pau, né? Ele entrar em contato com a mãe, com a família dela no Brasil para reatar um casamento nos Estados Unidos, é porque ele estava muito confiante que ela não tinha contado nada. Aí ele disse para a Estrela que ia ser uma pessoa melhor. E ela acreditou e voltou a morar com ele. Se vocês acham que até aqui a história tá macabra demais, vocês não viram nada. É agora que começa a pior parte. Vocês não têm noção do que vem pela frente. 2 dias depois dela voltar para casa, só 2 dias, o Bob mandou a Estrela embora de novo. Tudo estava muito diferente. O Bob não estava mais saindo para trabalhar. Ele não saía de casa nem para ir para o bar. Num dos acessos dele de loucura, ou sei lá o que era aquilo, o Bob disse para a Estrela que tinha feito um pacto. Um pacto com vocês sabem quem. E que agora ele, o Bob, precisava do sangue de uma pessoa inocente. Eu não sei qual que foi exatamente o acordo com o capiroto. Só sei que a parte do Bob era esse sangue. Esse sangue tinha que vir de um filho dele com uma brasileira. Ele queria essa criança para sacrificar. Tá aqui a explicação do porquê que esse americano estava no aplicativo de relacionamento brasileiro. Aí você pensa, agora a Estrela vai sair correndo, se livrar desse homem para sempre? Não, ela foi ajudar. A minha fé é muito grande. Eu tenho que fazer alguma coisa. Era isso que eu pensava naquele momento. Deus é maior que tudo isso e Ele vai salvar. Ela falou aí que Deus ia salvar para ele. E o que o Bob fez? Riu. O que a Estrela vai viver daqui para frente parece coisa de filme, de terror mesmo. Depois que o Bob contou desse pacto, a casa que eles moram parece que ganhou vida. As luzes se apagavam e acendiam sozinhas. O ventilador ligava sem ninguém por perto. O computador aumentava o volume e o vaso sanitário dava descarga. Copos caíam no chão. Cadeiras se mexiam de um lado para o outro. Até uma gaveta que estava enterrada abriu sozinha. A atmosfera da casa era muito carregada e tem um detalhe. Tudo isso acontecia sempre minutos antes do Bob chegar em casa. Ele quase nunca saía de casa e quando saía era muito estranho. A casa ficava quieta e do nada os barulhos começavam. Não sei dizer se ele participava de algum ritual e ia para casa. Sei que sempre que essas coisas aconteciam é porque ele ia chegar em casa. Parece até que era um aviso. E quando o Bob chegava algumas vezes, ele tinha os olhos vermelhos. Um vermelho super vivo. Os olhos ficavam revirando, como se eles estivessem tentando encontrar alguma coisa bem rápido. Gente, isso que eu tô relatando aqui não aconteceu só uma vez, não. Foram várias. O Bob chegava em casa e tirava a roupa, deitava pelado no chão e ficava rastejando como se fosse uma cobra. Imagina a cena. Um homem pelado, rastejando no chão, com o olho vermelho, todo revirado. E mais, enquanto ele estava nesse transe aí, sei lá como é que chama, saía espuma da boca dele e ele falava com uma voz muito mais grossa que a voz dele normal. Bom, eu perguntei para a Estrela se dava para entender as coisas que ele falava. Aí vocês não imaginam o que saía da boca desse homem, ou sei lá quem. O Bob falava coisas da vida da Estrela, mas coisas assim, que aconteceram há muitos anos e nem ela sabia.
Ele contou para ela, por exemplo, que quando ela era criança, com 3 anos de idade, ela teve um tumor na perna e ficou muito doente. A Estrela não tinha a menor ideia de que isso tinha acontecido com ela. Ela só tinha 3 anos de idade, claro que não vai lembrar, né? Ela confirmou essa história com a mãe dela. Era verdade mesmo. O Bob falou que esse tumor foi um trabalho encomendado para matar a Estrela. Não tô falando que essa história é de horrorizar? Como esse homem sabia desse tumor, se nem ela sabia? Esses ataques aí, incorporação, nem sei o que chamar isso. Bom, essa coisa aí de cair no chão com os olhos revirados acontecia pelo menos 2 vezes por semana. E como a Estrela é cristã, ela sentia que tinha que ajudar. A Estrela foi atrás de um pastor. Esse pastor era da igreja brasileira que ela frequentava. O homem não quis nem saber, e pior, disse para ela não voltar mais na igreja, que ela ia atrair os espíritos malignos que estavam na casa dela para a igreja. O pastor falou que se ele fizer alguma coisa para ajudar, ele iria sofrer retaliação do além. Mas, gente, o pastor não ajuda nisso, não? O pastor não é um mensageiro de Deus? Pois então, tinha que ter ajudado. Não sei se tem exorcismo nas igrejas evangélicas, mas pelo menos uma oração ele podia ter feito, né? Mas a Estrela não desistiu de tentar salvar esse casamento. Ela ainda enxergava salvação nessa desgraça toda. A Estrela achava que o Bob era uma pessoa boa, aquela pessoa que ela conheceu no Brasil. A Estrela sentia que tinha que ajudar a libertar o Bob, para ele voltar a ser quem ele era. Aí o que ela fez foi atrás de outro pastor. Esse segundo pastor era americano. Ela contou tudo o que estava acontecendo, mas ele não acreditou em nada. Mas também, assim, não recusou a ajuda. O pastor se prontificou em criar uma corrente de oração para a Estrela. Enquanto isso, as coisas na casa dela só pioravam. O Bob mandava a Estrela ir respirar lá fora, porque o barulho da respiração dela estava incomodando ele. Vou até respirar aqui. Ai. O Bob falava que a Estrela não era digna de estar nos Estados Unidos. Dizia que o país era dele. Bom, a Estrela ia contando tudo isso para o pastor. Nas rodas de oração, ela sempre contava uma novidade do marido. Daí o pastor pediu para conhecer o Bob. Eu acho que ele ficou curioso. O pastor, esse o americano, né? Ele foi até a casa dos dois, da Estrela e do Bob. Para vocês terem uma noção do que rolou lá dentro, o pastor saiu correndo da casa quando o Bob começou a chamar Lúcifer de papai. Depois disso, depois desse dia da visita do pastor na casa da Estrela, o pastor mandou, ele não orientou, ele não aconselhou, ele mandou a Estrela sair daquela casa. Aí, depois de receber mais ameaças, ela saiu. A polícia foi lá tirar a Estrela desse antro. Levou a Estrela para um abrigo e, depois disso, ela nunca mais viu o Bob. Ela conseguiu se separar dele à distância, conseguiu resolver a vida dela à distância. A Estrela continua morando nos Estados Unidos. Aqui eu vou dar uma resumida só pra gente colocar um final mais leve nessa história, porque não é porque é Halloween que a gente merece terminar essa história down. A Estrela continua nos Estados Unidos, ela se casou novamente, o marido dela é um médico psiquiatra e ela me disse que ele tem tudo, esse marido novo tem tudo, absolutamente tudo que ela sonhou dentro do conto de fadas dela. E hoje ela tem inclusive até um bebezinho com esse médico. Que história! Fala aí. Macabra, sinistra e que bom que tem um final feliz. Agora, o que aconteceu com o Bob, eu já não sei se o final dele foi tão feliz quanto o da Estrela está sendo. Essa é a história da Estrela. Na semana que vem a gente conta mais uma história cabeluda. A história tem a ver com persuasão, com aliciamento, com tráfico humano. Tem a ver com luxo e como uma brazuca foi envolvida numa roubada que mudou a vida dela para sempre. É na próxima quinta-feira. E para quem ficou até aqui, tem mais uma coisa absurda da história da Estrela para eu contar. Em datas
comemorativas, como, sei lá, aniversário dela, aniversário de casamento e de namoro deles. De casamento não, porque eles não chegaram a ficar nem um ano casados, mas aniversário de namoro, se é que a gente pode dizer que podia comemorar nessas datas. O Bob levava ela para jantar. Bonitinho, né? Ele levava ela para jantar. Só que ele comprava comida para ele, bebida para ele e dizia para ela de novo que não tinha dinheiro para pagar o dela. Fica com essa. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.